Uma das maiores dificuldades que os brasileiros encontram na hora de aprender inglês são os danados dos phrasal verbs. E nesse vídeo eu vou te ensinar 12 phrasal verbs que você precisa saber para ficar cada vez mais fluente em inglês. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert, seu professor de inglês, e sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula a gente vai falar de phrasal verbs. Só para contextualizar, para quem não sabe, o que são phrasal verbs? Na tradução literal ali seriam verbos frasais, mas o que significa isso? Primeira coisa, entender em inglês a diferença entre sentence e phrase, tá? Sentence em inglês é a frase mesmo, começa com letra maiúscula e termina com uma pontuação, ponto final, interrogação, exclamação, tudo mais. Já phrase é um conjunto de palavras, não necessariamente precisa começar com letra maiúscula e terminar com pontuação, mas é quando a gente tem mais de uma palavra junto, isso é uma phrase. Acaba que confunde muito porque phrase parece com frase em português e aí a gente pensa em frase, começa com letra maiúscula, termina com pontuação e tudo mais. Mas não, phrase, o sentido de phrase é um conjunto de palavras. Duas ou mais palavras já formam uma phrase. Logo, um phrasal verb é um verbo, ou seja, uma ação que tem mais de uma palavra. Porque geralmente a gente tem os verbos de uma palavra só, né? Então, tipo, walk, que é andar, talk, que é falar, love, que é amar, eat, que é comer. Então é uma palavra só. Só que os phrasal verbs, eles têm mais de uma palavra. E qual que é a grande dificuldade dos phrasal verbs? Se fosse só mais de uma palavra, tava de boa. O problema dos phrasal verbs é que basicamente eles juntam um verbo que já existe, aquele verbo de uma palavra só, colocam uma segunda ou até mesmo uma segunda e uma terceira palavra depois desse verbo, geralmente advérbios ou preposições, e simplesmente muda completamente o sentido desse verbo original. Então não adianta nada você saber o sentido do verbo original se por um acaso colocar mais uma ou duas palavras depois, ele muda completamente o sentido. E um exemplo disso tudo que eu tô falando é um verbo que tem um significado, a gente coloca uma palavrinha depois, ele muda o significado, por exemplo, look for. Look for significa procurar, tá? Quando você procura por uma coisa, I'm looking for my keys, estou procurando minhas chaves. Só que look significa olhar, for é para, como se fosse muitas vezes a gente traduz isso como para. Tem até um vídeo aqui em cima, eu vou deixar, que é sobre a diferença entre to e for, muita gente confunde isso. Mas look for seria em tese olhar para. Só que quando a gente junta essas duas palavras vira procurar, e não só olhar para alguma coisa. Olhar para fica look at, são phrasal verbs diferentes. Então muitas vezes pode confundir a cabeça de muita gente. E é por isso que não adianta nada você estudar os phrasal verbs como se fosse lendo uma lista. Aquela lista com vários phrasal verbs, você vai decorando um depois do outro, porque não vai adiantar. Você precisa aprender phrasal verb pelo contexto. Muitos são mais usados, outros são menos usados, só que realmente os nativos usam muito, porque usar phrasal verbs deixa a sua fala mais natural. As palavras, que muitas vezes os phrasal verbs têm palavras equivalentes, tem outras palavras em inglês que têm o mesmo significado, só que são consideradas palavras mais formais, palavras mais sérias. E no dia a dia, na linguagem mais informal, o que são usados mesmo são os phrasal verbs, por isso é muito importante a gente aprender. E é por isso que eu separei 12 aqui para você, que são muito usados. Esse realmente é legal você saber já entender contextualizado, para você já começar a usar aí no seu dia a dia e melhorar ainda mais o seu inglês, parecer cada vez mais um nativo, que isso não é nem importante não, mas é no sentido de você tornar seu inglês mais fluente, mais natural, mais fluido. E o primeiro phrasal verb da nossa lista é o get along with, que a gente fala rápido e fica get along with. Get along with é se dar bem. Então, get along with someone seria se dar bem com alguém, é você ter uma relação mais próxima, de amizade, é realmente se dar bem, não brigar, ter uma conexão com alguma outra pessoa. Você pode falar, por exemplo, oh, I get along with pretty much everyone. Ou seja, eu me dou bem com praticamente todo mundo, sou uma pessoa tranquila, geralmente não caço muita confusão. Então, to get along with, as pessoas usam muito isso no dia a dia. Phrasal verb número 2 é come up with. Come up with, que significa você propor alguma coisa, você surgir com algo novo. Geralmente está relacionado à ideia, a planos, a uma solução. Então você pode falar, por exemplo, oh, we have a problem. We have to come up with a solution. Ou seja, nós temos um problema, nós temos que inventar uma solução, propor uma solução, nós temos que ter uma nova ideia de uma solução. Então, to come up with. O phrasal verb número 3 é to call off. To call off, que significa cancelar.
cancelar, tá? Eu posso falar, por exemplo, oh, the game has been called off, ou seja, o jogo foi cancelado. E é interessante porque to call significa ligar e off muitas vezes tem a ver com, tipo, desligar, você apagar alguma coisa, tipo, turn off the TV, é você desligar a televisão. Então, to call off, às vezes você liga pra pessoa e fala, oh, vão ter que cancelar, não vou poder ir. Então, você pode pensar mais nesse sentido. Então, to call off é você cancelar alguma coisa. Vamos falar de outro phrasal verb com a palavra off, que é to put off. To put off. Lembrando que essa palavrinha P-U-T fala put, não fala put. Não, eu falei mais sobre isso nesse vídeo aqui em cima, sobre algumas pronúncias, palavras que as pessoas mais erram na hora de pronunciar, alguma coisa assim. É bem legal esse vídeo, assiste lá depois de pronúncia. E put off significa adiar alguma coisa. Então, por exemplo, we had to put off our trip because of the quarantine. A gente teve que adiar a nossa viagem por conta da quarentena. Então, put off é adiar. Phrasal verb número 5 é make up for, que significa se redimir. Ou seja, você fez alguma merda, você fez alguma coisa errada e você vai fazer uma outra ação para se redimir. Então, por exemplo, você brigou com a sua namorada, com seu namorado ali, foi meio estúpido, falou que não deveria, fica com a consciência pesada, compra um chocolatinho, vai lá entregar para você make up for your mistakes, ou seja, se redimir pelos seus erros. Então você poderia dizer, por exemplo, oh, I bought you these flowers to make up for what I said last night. Ou seja, eu te comprei essas flores para me redimir pelo que eu falei ontem à noite. Phrasal verb número 6 é to watch out. To watch out. Watch geralmente é assistir, por exemplo, watch the game, assistir o jogo que tá passando na televisão, às vezes está ali no estádio, está assistindo ao acontecer, mas to watch out não significa nada a ver com assistir, mas tem a ver com olhar mesmo, mas é olhar com cuidado. To watch out é você prestar atenção para ter cuidado com algo. Então, às vezes tem uma placa lá, watch out for the dog, ou seja, cuidado com o cachorro. Presta atenção, fica de olho e toma cuidado com o cachorro. E o watch out pode ser usado simplesmente sozinho, só ele mesmo na frase. Por exemplo, watch out, ou seja, cuidado, fica esperto aí, cuidado. E agora a gente chegou na metade da lista, então se por um acaso você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal, clique em inscrever-se, ativa o sininho das notificações para você não perder mais nenhuma aula. E, além disso, se esse vídeo você está gostando, se está aprendendo, se esse vídeo está te gerando valor de alguma forma, eu vou te pedir para deixar o like, deixa o joinha aí e deixa um comentário também o que você está achando, qual phrasal verb você acha mais difícil, qual você acha que é importante, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é legal e espalha para mais pessoas e esse vídeo chega em mais gente que precisa aprender inglês. Então deixa o likezinho aí, deixa um comentário e vamos pro phrasal verb número 7. E nosso número 7 é o phrasal verb go on. Go on. E go on tem dois significados, mas eu queria falar de um principalmente. O primeiro significado é o de continuar. Então, tipo assim, oh, let's go on. Vamos continuar, vamos manter esse ritmo aí, vamos continuar. Mas eu queria falar de outro significado de go on, que é acontecer. E geralmente, muitos nativos usam essa expressão aqui. Oh, what's going on? What is going on? Ou seja, o que está acontecendo? O que está rolando? O que está pegando? What is going on? Então, quando você ouvir going on, muita gente confunde, porque tipo, go é ir. Então, cara, o que está indo para qual lugar? Going on. E fica meio confuso, mas não. Going on é o que está rolando, o que está acontecendo. Então, to go on, tá? Pode ser continuar, mas principalmente também acontecer algo, o que está acontecendo. Phrasal verb número 8 é get away, tá? Get away significa sair fora, ou então escapar. Então, se a pessoa vem e começa a ficar muito grudenta, começa a te encher o saco, fala, oh, get away from me. Tipo, sai fora, vai embora, pelo amor de Deus, vai pra longe de mim, get away. Ou pode ser também, por exemplo, oh, the thief got away. Ou seja, o ladrão, o bandido, fugiu, escapou. He got away, tá? Got away é saiu fora, escapou, ninguém conseguiu pegar ele, got away. E essa expressão to get away lembra muita gente de uma série, né? Que é o How to Get Away with Murder. How to Get Away with Murder, que é uma série muito famosa de direito, meio jurídica, assim, que muita gente gosta. E aqui a gente tem uma pequena diferença, tá? To get away seria sair fora e tudo mais. Só que aqui é um phrasal verb novo, a gente coloca uma palavrinha nova no final, que é to get away with alguma coisa. E to get away with significa se safar. É você fazer alguma coisa errada e não levar a culpa por isso.
tá? Então, how to get away with murder é como você se livrar de um assassinato. Ou seja, você cometeu um assassinato e se livrou dele, ou seja, não recebeu a culpa, não recebeu a punição que você deveria receber. Imagina uma briga entre irmãos, vocês estão ali brigando e de repente seu irmão vai, puff, bate no vaso da sua mãe, push, quebra o vaso, você fica, não, meu Deus, o vaso que minha mãe gosta. Ele vai, limpa os cacos, esconde e fala assim, não, minha mãe não vai perceber. E aí você que tá com raiva do seu irmão fala assim, I won't let you get away with it. Ou seja, eu não vou deixar você se livrar disso. Ou seja, quando sua mãe chegar, mãe, meu irmão quebrou o vaso que você gosta. Isso aí é você não deixar ele se livrar, não deixar ele se safar da coisa errada que ele fez, foi quebrar o vaso. You won't let he get away with it. Número 9 é o nosso phrasal verb look after. E no início do vídeo eu falei sobre look for, que é procurar, tem a ver com olhar, mas look for é procurar alguma coisa. Look after, look significa olhar e after significa depois, mas não é olhar depois. Look after significa tomar conta, cuidar de algo ou alguém. Então, por exemplo, você pode virar para uma vizinha sua, você vai viajar e toca a campainha dela lá e fala assim, oh, excuse me, can you look after my puppy for 2 days? Ou seja, você pode tomar conta do meu filhote, às vezes tem um filhotinho de cachorro lá, você pode tomar conta do meu filhote por 2 dias. O phrasal verb número 10 é to grow up, que significa crescer, né? Grow up, só que pode ter 2 sentidos. Grow up pode ser crescer simplesmente no sentido de ir crescendo mesmo, de tamanho. Então você pode dizer, oh, I grew up in this neighborhood. Ou seja, eu cresci nesse bairro. Cresci, eu tava pequenininho, mudei pra cá, eu ainda era uma criancinha, nenenzinho, eu fui crescendo até minha adolescência, minha vida adulta. Eu fui crescendo mesmo, literalmente. E grow up pode também ser usado no sentido de ficar mais maduro, amadurecer mesmo. Então a pessoa começa aquelas brincadeirinhas de criança, enche o saco e fala, oh, come on, grow up. Grow up, ou seja, cresce um pouquinho, cara, fica mais maduro, fica um pouquinho mais velho mesmo, no sentido de ficar mais velho, de ficar mais maduro, de deixar de ser criança, to grow up. O phrasal verb número 11 é to find out, to find out. Find é você encontrar alguma coisa, mas to find out é você descobrir algo. Então você pode dizer, por exemplo, I found out that you're dating Sarah. Ou seja, eu descobri que você tá saindo, tá ali meio que namorando a Sarah. I found out, eu não sabia disso antes e eu descobri, to find out. E número 12, pra gente fechar essa lista, é o phrasal verb to catch up on. To catch up on. Tá vendo? São 3 palavrinhas aqui. Catch up on significa você conseguir fazer uma coisa que você não conseguiu fazer antes. Então, por exemplo, to catch up on sleep é você, por exemplo, conseguir dormir o que você não conseguiu dormir antes. Às vezes você teve uma prova muito pesada, você teve que quase virar noite estudando, e aí depois você tem que catch up on sleep. E por isso you need to catch up on my videos. Você tem que assistir os vídeos que você não conseguiu assistir antes. Você tem que se atualizar, você tem que ficar em dia, né? To catch up on é ficar em dia. Fique em dia com os meus vídeos aí, tem muito vídeo legal. E se você está começando a aprender inglês, agora eu sugiro a playlist, que é o curso de inglês gratuito para iniciantes. Espero que isso ajude bastante você a desenvolver seu inglês. Vou deixar a playlist aqui ou então na descrição e eu te vejo no próximo vídeo.